Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira parte, nossa videoaula sobre segurança da informação. Uma introdução, né, o básico a respeito de segurança da informação para usuários de computador, tá certo? A gente já falou a respeito dos tipos de ameaças virtuais, já falamos também a respeito de como a gente pode fazer uma verificação de vírus básica ou um pouco mais completa com duas ferramentas aqui, né, ambas gratuitas. E agora vamos falar a respeito de algumas medidas que vocês podem ter quanto à segurança da informação nos seus computadores. A começar pela cópia de segurança, famosa backup, tá certo? Então, quando a gente fala que vamos fazer um backup, eu estou fazendo uma cópia de segurança dos meus arquivos, tá? Então, o objetivo da cópia de arquivos, quando a gente fala de segurança da informação, é a possível restauração dos mesmos em caso de perda ou corrompimento dos arquivos. Então, estou lá com minha pasta, fazendo um monte de cópias dos meus trabalhos, da minha dissertação de mestrado, do meu TCC de graduação, dos meus trabalhos escolares, e deixei tudo no mesmo lugar. Deu um problema no meu computador, de repente danificou o HD, perdeu aquela área toda. Ou por acidente alguém apagou a pasta e continha aquela pasta com os meus materiais escolares. Então, nessas situações, danificação do HD, deleção dos mesmos acidentalmente ou corrompimento dos arquivos, gente, isso é bastante comum, tá certo? O HD, conforme vai ficando velho, ele pode sofrer alguns problemas físicos durante a leitura ou gravação e aí danifica aquela região. É uma região muito pequena, você ainda vai ter o HD inteiro para utilizar, não faz sentido descartar ele. Só que a informação que estava contida naquele local exato onde teve aquele problema, aquilo já era, aquele arquivo ficou corrompido, tá? Então veja só, nessas situações eu não tenho mais como restaurar aquele arquivo a partir do HD. Eu vou ter que usar uma cópia de segurança, ou seja, uma cópia que eu fiz do arquivo em outra mídia. Veja bem, é muito importante isso. Não faça cópia de segurança na mesma pasta, no mesmo computador. Isso aí é uma cópia que você usa de versões de arquivo, tá? Não é uma cópia no sentido de um backup. Então, por exemplo, eu estou trabalhando lá no meu trabalho a respeito do Antigo Egito. Na escola, pediram tal, eu estou fazendo aquele trabalho. E aí eu começo a salvar cópias com numeração diferente, porque a cópia 1 foi a primeira versão que eu fiz, a cópia 2 é juntando com o trabalho de Pedrinho, cópia 3 quando a Aninha me passou o trabalho dela também, aí na cópia 4 eu agora arrumei a formatação. Então eu tenho cópias diferentes, porque se de repente eu perceber que em um dos arquivos alguma coisa foi apagada, eita, acabou se perdendo a minha parte do trabalho referente ao período de tal a tal ano. Eu vou numa das versões antigas, né? Então por isso que eu salvo versões e recupero. Mas ele é só versão, não é uma cópia no sentido de segurança da informação. Por quê? Se é tudo na mesma pasta, basta apagar aquela pasta e você perdeu tudo. Tá no mesmo HD, se danificar aquele HD, perdi tudo também. Então eu vou fazer a cópia de segurança em outra mídia. Essa cópia de segurança pode ser em um pendrive, tá? Separado. Pode ser em um HD externo, tá? E, mais interessante ainda, pode ser numa mídia online, tá? No caso, em vez de ser algo físico, ser digital, tá? Então, por exemplo, quem tem uma conta no Google Drive, é gratuita a conta do Google Drive, você faz lá sua conta do Gmail, né? E por meio dela você acessa o Google Drive. Você vai poder subir o arquivo para lá. Existem serviços como o Dropbox, que tem um limite, eu não lembro agora exatamente de quantos gigabytes, que ele permite gratuitos, mas que é suficiente para salvar algumas fotos, para salvar alguns arquivos. Claro, se você for salvar vídeos da família, não vai dar. Mas para fotos e arquivos de trabalho, dá para salvar com uma cópia. E qual é a vantagem de utilizar esses serviços online? É que eles geralmente possuem não um, mas vários servidores de backup. Então eles distribuem cópias daquele seu arquivo em vários servidores. Então, falando que se der problema em um daqueles servidores, eles vão perceber que perdeu aquele arquivo seu e recupera de um dos outros servidores. Olha que bacana. Então, acaba se montando uma estrutura completa de backup para você. Então, você pode fazer o backup de forma automática por meio de software, que é o que você consegue quando você instala o Google Drive na sua máquina ou o Dropbox e aí coloca os arquivos naquela pasta, tá? Ou você pode fazer de forma manual, como eu falei, quando você coloca o pendrive e copia os arquivos que você quer. Eu faço cópias tanto de formato automático, por meio de Dropbox, alguns arquivos. Estou até usando menos Dropbox agora. Uso geralmente mais de forma manual, então por meio de software. Então eu contratei um serviço de software de hospedagem de arquivos, né, para backup
barato, muito barato, e aí eu subo meus arquivos para ele, tá? Ele me oferece teras e teras, então valeu a pena para mim. Mas eu também tenho uma cópia em pendrive e vice-versa. Então, por exemplo, meu material de trabalho, geralmente eu salvo no pendrive, tudo. Mas se acontecer algum problema com o pendrive, já sei, uma cópia para o HD, tá? E se acontecer alguma coisa com o meu HD? Não tem problema, tem uma cópia para o HD externo também. Então eu faço cópias periódicas do meu pendrive de trabalho para o meu HD, né? Minha cópia de backup, minha cópia de segurança. E do meu HD, quando eu faço cópias, aí essas são mais escassas, mais raras, mas quando eu faço cópias para o HD externo, copio esses arquivos também. E aí, como eu disse, eu tenho um outro serviço online onde eu posso fazer o backup também, tá? Para garantir que eu não vou perder esses arquivos, tá? Então, uma sugestão é, você no seu próprio computador, configurar as pastas que você tem mais apreço, que você não pode perder, um desses sistemas já automatizados. E aí você pode deixar rodando por trás dos bastidores, tá? Ou, se você é como eu, que gosta do máximo desempenho na máquina, até porque geralmente eu uso a máquina até o máximo, então meu computador aqui não é muito novo, mas aí o que eu faço? Eu desativo o Dropbox e quando eu preciso fazer uma cópia de segurança ou restaurar uma cópia, eu vou e ativo ele para poder recuperar ou para subir aquela versão nova, tá certo? Bom, algumas possibilidades então, como eu falei, né? Para fazer a cópia, eu posso fazer a opção de cópia de segurança presente no próprio sistema operacional. Ele tem essa opção de cópia de segurança no próprio sistema operacional Windows, tá? Eu acredito que outros sistemas também oferecem. Usar um software específico para backup e restauração. E aí tem aplicativos no computador que permitem isso, tá? Usar um software que mantenha cópias dos arquivos nas nuvens, como o Dropbox, o Google Drive, quem é assinante, né, do serviço da Microsoft, o OneDrive também, tá? Ou em outro computador. Aí uma ferramenta que fazia isso era o Resilius Sync, que eu acho que eles mudaram de nome há pouco tempo. Não lembro agora qual é o nome agora, tá? Mas isso aqui é um método um pouco menos comum, tá? Ele geralmente faz uma cópia do seu arquivo para outra máquina. Então você tem que ter um acesso àquela outra máquina para fazer aquela cópia. Não é tão comum, tá? Agora o caso do Dropbox, o Google Drive, o OneDrive é bem simples, tá? Você pode configurar na sua máquina, vai ter um diretório lá que você vai colocar os arquivos. Se quiser deixar automático, aí o próprio Dropbox vai ficar gerenciando o subir cada versão do arquivo para o servidor deles, tá certo? Ou copiar manualmente, como eu falei, para um pendrive, um HD externo, gravar em um CD ou DVD. Era assim que a gente fazia a cópia de segurança há um pouco tempo atrás, tá certo? Os mais jovens nem entendem disso, nem percebem isso, mas a gente tinha o CD e DVD com uma mídia com muito espaço para fazer backup. O CD, o DVD com 4 GB. E a gente usava ele para copiar muitos arquivos na nossa máquina para fazer backup. Então, era uma mídia muito utilizada. Hoje, já não é tanto, tá? Então, eu ficaria realmente com o pendrive e o HD externo para os casos de cópia manual, onde eu queira ter essa outra cópia próximo de mim. Geralmente é o que? São cópias de teras e teras de disco, tá? Ou de pelo menos 30 a 60 GB. Então, por exemplo, um HD externo de 1 tera, para eu fazer cópia local vai demorar? Vai demorar horas e horas. Mas se eu for subir 1 tera de disco para um servidor nas nuvens, cara, isso vai levar semana, tá? Então, assim, tem situações em que se você tiver paciência, eu tive que fazer isso, subir, não 1 tera, eu acho que eu subi uns 60 gigabytes, que foram fotos e vídeos de família, demorou muito, né? Então, se você tiver paciência, ótimo, você vai poder subir tudo para a nuvem, eu acho bacana porque esses serviços distribuídos, né, mais seguros, eles mesmo fazem cópia em outros servidores, né? Então, porque, por exemplo, quando eu copio para o HD externo, se acontecer alguma coisa com o meu HD, eu perdi minha cópia de segurança, né? Meu HD externo está junto do meu computador aqui no meu home office. Se der algum problema aqui, Deus livre e guarde, eu vou perder os dois, né? Então eu tenho que me preocupar com isso, tá? Então isso eu estou falando em nível de pessoa física. Imagine numa empresa, né? A empresa tem mais ainda preocupação quanto a isso, de cópias. Tem empresas que trabalham com cópias em fita magnética ainda, né? Então, porque guarda informações em gigantesca escala, tá? Então, eles mantêm cópias locais e cópias nas nuvens também. Bom, observação. Criar uma cópia dos arquivos e mantê-la no mesmo local, como eu já falei, não é uma boa prática de segurança da informação. Eu não considero isso cópia de segurança. Uma cópia local é o que a gente chama de uma cópia de versão do arquivo, tá? Então, é uma versão diferente do arquivo que eu posso acessar, caso eu perceba que alguma informação foi perdida naquele arquivo, alguma alteração foi feita de forma inapropriada, tá certo? Mas não considero isso uma cópia de segurança, porque se o computador der problema, eu perco aquele arquivo também.
Bom, outros cuidados, né? Por exemplo, quanto ao uso de e-mail, né? E-mail é uma coisa bem complicada. Primeiro, não clique em links desconhecidos ou não solicitados. Uma coisa que está acontecendo muito comigo ultimamente é que eu estou recebendo e-mails do PayPal, mas que não são do PayPal, tá certo? E aí eles dizem que minha conta foi bloqueada, foi inativada, mas que basta eu clicar num link e responder algumas perguntas para voltar a ativar. Assim que eu recebi, achei muito estranho, não fiz compra nenhuma, não recebi e-mail nenhum do PayPal dizendo que eu tinha feito compra, né? E eu estava olhando no celular. No celular é mais difícil da gente ver, né? Por causa do tamanho da tela e tal, algumas informações não ficam tão visíveis, de perceber quem era o real remetente. Então o que eu fiz? Não mexi naquele e-mail, deixei ele quietinho, esqueci dele. Quando eu tive a oportunidade de acessar meu computador, olhei no meu computador e percebi pelo endereço do remetente que não era nada do PayPal. Passei o mouse por cima do link sem clicar, só passei o mouse, pelo amor de Deus, nem boto o dedo em cima do botão do mouse nessa hora. Só passei o mouse por cima e vi que o endereço era totalmente diferente, não era o endereço do PayPal, tá? Então toma muito cuidado. Se você perceber, se você achar que aquele e-mail pode ser válido, por exemplo, e-mail do PayPal, do PagSeguro, dizendo que sua conta foi bloqueada, abra uma nova aba no navegador, não usa nem a mesma por segurança, né? No caso do e-mail acho que não vai ter problema, mas de outras páginas talvez. Abre uma nova aba, digita o endereço do PayPal ou do PagSeguro, paypal.com, pagseguro.com.br, coloca o endereço completo do sistema de pagamento que você utiliza, dá um Enter, tá? E por lá você verifica se aquilo realmente é verdade, tá? Por quê? Porque qualquer tentativa por meio de e-mail, quando você colocar o endereço direto, a não ser que sua máquina já esteja infectada, como a gente diz, com um browser hijacker, né, para forjar uma outra página no lugar, ou alguma outra coisa assim, bem crítica, né, ou até o servidor deles invadido, só nessas situações que você não vai conseguir realmente verificar a informação lá, tá? Então, olhou no seu e-mail, viu um link desconhecido, não solicitado, de um endereço fazendo alguma coisa estranha, deixa quieto. Se você precisar acessar o endereço eletrônico, por exemplo, o website do banco, né? O e-mail está lá dizendo que você tem que acessar o website do banco. Não clica no do e-mail. Você vai numa nova aba e digita o endereço do banco, bb.com.br, caixa.gov.br, tá certo? Você abre uma nova aba e digita. Não acesse o link enviado pelo e-mail. Só se acesse em link de e-mail quando você acabou de fazer uma solicitação. Por exemplo, acabei de me cadastrar no Facebook e ele manda um e-mail para mim para validar se aquele é realmente meu e-mail, né? Para fazer a confirmação. Beleza, eu acabei de fazer minha conta no Facebook, 5 minutos depois recebi um e-mail para fazer a confirmação de que aquele é meu e-mail válido, cliquei. Por quê? Porque eu acabei de fazer a minha conta no Facebook. Mas se do nada aparecer um e-mail do Facebook dizendo, Cristiano, encontramos um problema na sua conta, precisamos fazer uma revalidação, clique aqui e siga os passos. Eu não vou clicar. Eu vou abrir uma nova aba, digitar o endereço do Facebook e por lá eu vou verificar se minha conta realmente está bloqueada, se aconteceu alguma coisa, tá certo? Não baixe arquivos recebidos que desconheça ou que você não tenha solicitado. Alguém lhe mandou um arquivo da hora, né? Muito cuidado com isso, muita gente cai nisso, tá certo? Veja aqui o vídeo, olha só que espantoso, não sei como ele fez isso, sempre assim, aquela chamada bem, né? Não diz direito do que se trata, deixa a pessoa curiosa, olha só o que aconteceu com essa senhora, cuidado com isso, tá certo? Então, arquivo que você receber, que você desconheça, que você não tenha solicitado, se você não sabe nem quem é o remetente, já apaga. Se você conhece o remetente, liga para a pessoa, não manda nem e-mail, porque vai que o e-mail da pessoa foi infectado ou que alguém roubou os dados daquela pessoa e está respondendo por ela. Então liga para a pessoa, fala com ela, para ver se realmente foi ela que enviou aquele arquivo e pergunta o que é que tem. Tá, vai baixar o arquivo, que realmente foi um arquivo que você recebeu, ou que a pessoa confirmou que foi ela que mandou e tá tudo ok. Após o download, verifique primeiro com o antivírus antes de executar. Normalmente, assim que a gente abre um arquivo que a gente acabou de baixar ou que a gente executa, o antivírus já vai fazer a verificação. Mas por precaução, minha sugestão é que você verifique. Tá certo? Infelizmente, apesar de que em teoria eles fazem isso automaticamente, já aconteceu comigo de uma vez eu baixar e eu ingenuamente executei. A minha sorte foi que na mesma hora que eu executei, eu já pensei que isso aqui pode ser besteira. Já fechei correndo o programa, fui lá no gerenciador de tarefas, matei o processador do programa, tudo, fechei tudo
E aí eu executei o antivírus. E aí ele disse o quê? Adware instalado na sua máquina. Né? Veja como foi rápido, questão de segundos. Né? Então, e ainda bem que não foi uma coisa pior. Poderia ser algo bem pior que eu não pudesse evitar. Tá certo? Então, minha sugestão é, após o download, verifique o arquivo com o seu antivírus. Tá? Clica nele com o botão direito e vai procurar a opção de verificar com o nome do seu antivírus ou escanear com o seu antivírus. Tá? É geralmente assim, ou é verificar ou escanear, são os verbos mais utilizados. Verificar com o antivírus tal ou escanear com o antivírus tal. Aí você manda verificar, tá certo? Bom, pendrive, né, e outras mídias removíveis, como por exemplo o HD externo, cartões SD. O que é que eu vou fazer com eles? Primeiro, não se usa mais a opção autoplay. Já faz um bom tempo, desde a época de uso de CDs e DVDs ainda, que a opção de executar automaticamente o autoplay foi desabilitada e até hoje continua assim. Professor, eu não sei se está habilitado ou desabilitado. Por padrão, ele é desabilitado nos sistemas operacionais. Só se você for lá e mandar habilitar. O que eu não recomendo. Mantém desabilitado. Por quê? Se você habilitar, assim que você espetar o seu pendrive, ele automaticamente vai executar um arquivo que estiver lá configurado para executar pelo autoplay. Então, minha sugestão, deixa desabilitar essa opção, como ela já está. Escaneie os arquivos desejados, tá certo? Ou mesmo todo o pendrive à procura de vírus, tá? Então, é bom de vez em quando você fazer uma verificação completa do pendrive. E aí você não precisa fazer toda semana a verificação completa. Você pode só verificar os arquivos novos. Acabei de copiar um arquivo lá no local de trabalho, cheguei em casa, peraí, mas deixa eu ver o que é que tem. Antes de abrir, antes de executar, eu vou clicar com o botão direito e vou verificar de novo. Só para ter um alívio de consciência, tá certo? E cuidado triplicado quando você usa pendrives de terceiros em sua máquina. Danada, a pessoa dizer, não tem nada. E a pessoa às vezes não tem, não é nem por má fé, a pessoa não tem experiência com o uso de computadores, da caixinha de segurança, quanto a pendrives, e aí você acaba trazendo um problema para você, uma dor de cabeça, né? Então, espetou o pendrive, não tem problema, verifique, tá certo? Tem pessoas que o pendrive acaba entulhado de arquivos. Se você não conhece a procedência dos arquivos, para evitar problema, no mínimo, ou você, a pasta que você for copiar do pendrive, ou os arquivos que for copiar, você verifica pelo menos eles, mas a minha sugestão é de verificar o pendrive inteiro realmente, para ver se tem alguma ameaça, tá certo? Websites. Estamos navegando na internet. A internet hoje, ela não... Na verdade, ela nunca foi um lugar muito seguro. E não tem melhorado nos últimos anos, né? Então, por sorte, graças aos esforços de antivírus, navegadores, motores de busca, o próprio Google, né? A Google, quando ela percebe, né? O Google Search, quando percebe que aquele site está sendo apontado como uma ameaça, como contendo um malware nele, que ele repassa para os usuários, etc., ele já tira do ranking de busca deles. Então, olha só que bacana. A gente tem antivírus, a gente tem firewall no nosso computador, a gente tem navegadores como o Chrome, o Firefox, que instalam uma camada de segurança para evitar certos sites que cometem phishing. Os sites de phishing eu não cobri nessa apresentação. Eu posso passar mais à frente um material impresso a vocês a respeito disso, tá? Material PDF, melhor dizendo. Então, os próprios navegadores também evitam. E, por fim, motores de busca, tá? Então, eu tenho aí um ecossistema que está sendo criado de forma saudável para garantir a minha segurança. Mas, claro, eu tenho que fazer a minha parte, né? E o que é que eu vou fazer? Primeiro, cuidado com acesso a websites pouco confiáveis. Essa é a principal forma de acabar pegando vírus na sua máquina. Ah, você queria baixar aquele vídeo, aquele filme, muitas vezes até vídeo do YouTube, que não é uma coisa tão... Poxa, só queria baixar um vídeo do YouTube, mas não tem eu vou ter que procurar um programa gratuito que faça isso. É quando você procura um programa gratuito, ou até mesmo certos sites online que oferecem esse tipo de serviço para baixar um arquivo do YouTube, eles são infestados de publicidade, de mecanismos pouco seguros, tentam instalar publicidades, né, adwares no seu computador. Então, muito cuidado com o acesso a certos websites, tá certo? Isso acontece principalmente em sites de pirataria, então de software, de jogo, de qualquer coisa que está sendo distribuída de forma ilegal. Sites de downloads gratuitos, né, esses sites grandes tipo Mega, esqueci agora o nome dos outros, 4Shared, etc. Né? Acho que o 4Shared ele até que é mais seguro, mas
Tem alguns que, não, bom, estou falando, mas não tenho nem certeza, né? Mas tem alguns que são empesteados de publicidade até de um nível não muito legal, tá certo? Eu já tive até o problema de uma vez estar baixando um vídeo infantil para uma festa infantil, queria baixar uma coletânea de músicas num desses sites e não quero nem saber quais foram as propagandas que apareceram, né? Enfim, e sem contar com outros sites, né? Que são ainda mais obscuros e que, portanto, podem ser menos confiáveis. Segundo, não instale plugins requeridos pelo website. Como assim? Você está navegando no website e apareceu lá, plugin requerido. A gente sabe que hoje em dia o Flash ele está desabilitado, né, por padrão. E aí o que acontece? Muitos sites dizem assim, precisa que você instale esse plugin. E aí até pode dizer que é o plugin do Flash e às vezes não é o plugin do Flash. Se for o caso do plugin do Flash, faça o seguinte. Lá na barrinha do endereço você vai ver que fica uma exclamaçãozinha, se você estiver usando o Google Chrome. Clica nela e vê qual é o plugin que a página está requerendo, vê se realmente é o do Flash. E aí por ali você ativa, não pela página, ativa e manda recarregar. Por que não da própria página? Porque de repente você pode clicar e não ser o plugin do Flash para onde ele vai te redirecionar. Ele pode redirecionar para baixar e executar com um código malicioso no lugar de ser um plugin. Tá? Então tem muitos sites que dizem que tem um plugin requerido para executar, sites de download, de jogos online, etc. Que na verdade pode de repente estar colocando você numa roubada. Tá? Então, se o site está dizendo que é requerido um plugin para funcionar, desconfie, tá certo? Ao baixar arquivos, verifique se a extensão do arquivo corresponde ao que se esperava. O navegador, por padrão, ele oculta a extensão de arquivos conhecidos, então tem que tomar cuidado com isso. Porque de repente a extensão do seu arquivo é um .mp3, aí você vê lá só o nome do arquivo, né? O nome da música, né? Por exemplo, Birds, né? Da banda Imagine Dragons, uma música bem bacana, um clipe ótimo. Aí só aparece lá Birds e não mostra a extensão. Qual o problema disso? O que é que eu já vi algumas pessoas mal intencionadas fazerem? Renomeiam, né? Pegam um arquivo executável com vírus, que tem um ícone que parece um símbolo de música, um símbolo de uma nota musical ou um desenho de um programinha musical para parecer que é alguma coisa de música. E aí o nome do arquivo vamos dar o exemplo da música anterior, birds.mp3.exe, porque é um executável. Como o exe está oculto no meu sistema, o que eu veria seria birds.mp3, né? Veja que a extensão deveria estar oculta, né? Porque você está ocultando, mas eu estou vendo a extensão, por quê? Porque a extensão real é o .exe que ficou oculto. Mas aí a pessoa leiga que não conhece muito vê lá birds.mp3 e o símbolozinho de música. Aí diz, isso aqui realmente é uma música. E vou executar. Pronto, aí é o problema. Então assim, geralmente no meu computador eu gosto de desabilitar, né, essa opção de ocultar a extensão de arquivos conhecidos. Isso aí você vai no Windows Explorer, opções de pasta ou ferramentas opções de pasta, dependendo de qual é a versão do sistema que você está utilizando. Aí você procura lá a opção ocultar extensão de arquivos conhecidos. Aí está lá marcada, você desmarca. Por quê? Porque a partir de agora sempre obrigatoriamente vai mostrar a extensão do arquivo completa. E aí se sua extensão for .exe no final, já sabe que ali não era uma música. Como é que é birds.mp3.exe? Isso aí é um executável. Não vou executar esse arquivo. Então, eu acho interessante você ver qual é a extensão do seu arquivo. Por quê? Para você ter certeza que aquilo é o que você realmente baixou. Se eu baixei uma música, eu espero que seja um arquivo MP3. Se eu estou baixando um filme, eu espero que seja um MP4, um AVI, se for mais antigo. Agora, se de repente eu perceber que a extensão é diferente, principalmente um exe, .com, .bat, .scr, né? Não lembro agora outros de cor, mas pelo menos esses 4, eles são o que a gente chama de extensões de arquivos executáveis. Eles vão executar instruções no seu sistema, então foge deles, tá? E jamais abra ou execute programas sem antes verificar com o antivírus. Baixou, a extensão está ok. Realmente, o que eu baixei foi um programa, baixei o Blender. É um programa de modelagem 3D, super seguro e bom. Melhor programa gratuito atualmente, né? Baixei, melhor até porque ele é o mais popular, né? Então tem uma grande comunidade. Aí, baixei, aí vou já instalar? Não. Faça uma verificação, botão direito, escolhe a opção de verificar ou de escanear, né, com o seu programa, e verifica, se tudo ok, agora se instale. Então a gente está colocando mais camadas de segurança, eu sei que dá um pouco mais de trabalho, mas é para evitar a dor de cabeça que vai ser se você pegar uma dessas ameaças. É mais uma dor de cabeça para você resolver
3 ou 4 comprinhas de 5 mil reais, de 4 mil reais que de repente apareceu no seu cartão? Já imaginou a dor de cabeça para resolver, porque todos os arquivos de sua máquina foram criptografados, até o sistema operacional, você vai ter que reinstalar tudo, perdeu tudo que tinha lá, todas as memórias de família? A dor de cabeça de você tentar resolver qualquer outro tipo daquelas ameaças que a gente viu? Então, por isso que a gente está colocando mais camadas de segurança, cria-se uma rotina segura, isso é importante, é necessário que a gente crie esse espaço como uma rotina, que a gente faça sempre. Quando vira rotina, já vai automático. Eu vou verificar com o antivírus a cada 15 dias, eu vou verificar sempre todo arquivo que eu acabar de baixar, se a extensão for estranha eu não executo, eu verifico a extensão antes de executar, eu abro a pasta de downloads, eu limpo a pasta de downloads. Então, certo passo a passo que a gente executa vai ajudar muito a gente, tá? Vai criar uma rotina, um hábito saudável. Bom, eu vou encerrando por aqui, vou deixar aqui como referência este livro aqui, tá? Informática Básica para o Ensino Técnico Profissionalizante, tá certo? Do IFB, tá? O Instituto Federal de Brasília, se bem me lembro, de Brasília, que ele tem um material muito bacana de informática básica, tá certo? Não só desse material dessa aula, mas de outras mais que porventura eu venha publicar aqui, tá? Bom, é isso e muito obrigado a todos. Até mais.